Oi, gente! Hoje nós vamos resolver a questão de número 21 da prova de matemática do Instituto Federal do Maranhão de 2019. Então vamos ver qual que é a questão, né? Ela fala assim: com quantos zeros termina o número inteiro k, sendo que k é igual a 2 elevado à sexta potência vezes 10 elevado à terceira vezes 5 elevado à sétima potência. Para a gente resolver essa questão, é legal a gente relembrar como que funciona a multiplicação por 10, né? Então, por exemplo, se eu tenho 6 vezes 10 e eu quero saber quanto que dá isso, eu olho para esse 10, né? Só tem um zero aqui, então o resultado disso vai ser eu reescrever o 6 e acrescentar um zero, 60. Daí, se fosse, por exemplo, 6 vezes 100, isso seria eu reescrever o 6 e acrescentar dessa vez 2 zeros. Então, isso seria 600. Se fosse 6 vezes 1000, a gente já teria 6.000. E daí também, só para mostrar de uma outra forma, a gente sabe que 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, por exemplo, se eu tivesse 6 vezes 10 vezes 10, e eu quisesse saber quanto que dá isso, seria o 6 e daí de novo 2 zeros. Então, se eu tivesse 6 vezes 10 e tivesse vezes 10, vezes 10, vezes 10, e esse 10 aqui eu estivesse multiplicando 11 vezes por 10, sabe? Então, eu tivesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 11 vezes, ia ser eu escrever o 6 e colocar 11 zeros aqui na frente. Ia ser basicamente isso pra gente conseguir encontrar o resultado. Agora, vamos aplicar isso na questão que a gente foi pedido pra resolver aqui, né? Deixa eu só apagar. Pronto. Então, de início, a gente já sabe que como a gente tem esse número aqui sendo multiplicado por 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, pelo menos 3 zeros vai ter no final desse número, né? Porque é aquilo lá que a gente conversou agora há pouco. Mas antes da gente contar o total de zeros, né? Vamos dar uma olhada nessa expressão. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem 2 à sexta, que seria... Nem vou colocar esse parênteses aqui, porque não precisa. Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso 6 vezes, né? Daí, vezes 10 ao cubo, que eu vou deixar assim mesmo. Mas que a gente sabe que é 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui tudo vezes 5 à sétima, que é basicamente eu fazer 5 vezes 5, 7 vezes. Então, só deixa eu ver se tem 7 5 aqui. 2, 4, 6, 7. Isso. Então, eu escrever essa fórmula aqui de cima é exatamente a mesma coisa que eu escrever essa daqui de baixo. Essas duas, elas vão dar o mesmo resultado. E vamos pensar uma coisa aqui. Sempre que eu faço 2 vezes 5, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 10. Então, se a gente olhar para nossa expressãozinha aqui, a gente percebe que a gente tem um monte de 2 e um monte de 5. E toda vez que eu pegar um desses 2 e multiplicar por um 5, vai dar 10. Então, vamos meio que fazer essas combinações, porque tá tudo multiplicando tudo, né? Então, a ordem que os termos estão aqui, ela não interfere, sabe? Eu poderia escrever isso aqui, eu poderia trazer essa parte aqui pro início da equação, poderia deixar no final. Tanto faz, isso não vai fazer diferença no resultado final. Então, se eu pego esse 2 aqui e eu multiplico por esse 5, eu vou ter um 10. Se eu pego esse 2 e eu multiplico por esse 5,
de novo eu vou ter um 10. Se eu pego esse 2 e multiplico por esse 5, de novo eu vou ter um 10. E isso vai acontecer mais uma, duas, 3 vezes. Então, eu vou acrescentar mais 3, 10 aqui. Então, a gente vê que sobrou um 5 aqui, que eu vou deixar normal aqui, vezes 5, vezes esse 10 ao cubo aqui, que eu também ainda não coloquei. Então, agora, a gente tem como 10 ao cubo, né? É a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Para facilitar pra gente, eu vou até escrever dessa forma aqui. A gente tem exatamente aquela situação inicial que a gente estava fazendo o exemplo, né? Que era eu pegar o 6 e eu multiplicar por 10, eu multiplicar por 100, eu multiplicar por 10 vezes 10, enfim. Então, como que a gente faz para saber o resultado disso aqui? A gente coloca o 5 e conta quantos zeros tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros nesse número. Então, K vai ser igual a isso aqui. E a gente vai ter 9 zeros. E a nossa alternativa correta seria o item A. Mas um adendo que eu queria fazer é que esse jeito que a gente resolveu, ele é muito bom pra gente pegar a intuição de como resolver a questão, assim, porque fica tudo muito visual. E deu pra gente escrever os números porque a gente tinha, por exemplo, 2 elevado à sexta. Então era tranquilo de escrever 2 6 vezes. Mas se a gente tivesse, por exemplo, 2 elevado a 1000, já seria um pouco complicado de escrever 2 vezes 2 vezes 2 1000 vezes, né? Então, qual seria a lógica pra gente resolver essa questão sem ter que escrever toda a fórmula igual a gente escreveu? A gente sabe que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, como a gente vai ter o 2 repetindo 6 vezes na multiplicação, porque a gente tem 2 à sexta, e a gente tem o 5 repetindo 7 vezes, a gente sabe que a gente só vai conseguir juntar 2 com 5 para fazer essa multiplicação 6 vezes, e daí vai sobrar um 5 no final. Então, a gente saberia que a gente ia ter 10 elevado à sexta, que seria basicamente eu pegar 2 vezes 5 6 vezes, então eu ia pegar 2 vezes 5, que daria 10, e daí eu ia juntar 2 com 5 na multiplicação 6 vezes, né? Então eu teria 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, isso 6 vezes. Isso daria 10 à sexta, vezes 10 ao cubo, vezes aquele 5 que a gente falou que ia ficar sobrando, porque se a gente tem 6 números 2 e 7 números 5, a gente só consegue juntar 6 vezes, então sobra um 5 no final. E daí, como que a gente resolve 10 à sexta vezes 10 ao cubo? A gente conserva a base e soma os expoentes, então seria 10 à nona vezes 5, e 10 à nona vezes 5 ia me dar um total de 9 zeros no número. Então, essa seria a nossa resposta. E é isso, gente. Foi esse o nosso vídeo. E muito obrigada. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.